Paz do Senhor Jesus. O áudio de hoje, qual eu propus falar todos os dias, hoje 22 de abril de 2020. Estamos aqui agora neste momento meditando em apenas um versículo da palavra de Deus. Só que esse versículo ele vai correr para muitos lados dentro da palavra. Então, esse versículo aqui é a base quase de todas as coisas. Pegamos esse versículo, olhamos para trás, para frente, dos lados, e nós vamos então sentindo a iluminação do Senhor Jesus para que possamos meditar na real palavra de Deus. Então eu quero olhar aqui no livro de João, capítulo 5, e o versículo 39, muito conhecidos, mas pouco meditados. Diz assim a palavra de Deus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus. E não queres vir a mim para ter vida. Irmãos, é um versículo apenas. Quando Jesus disse aqui, examinais a Escritura, nós temos que examinar. O médico, quando ele vai examinar uma pessoa, que ele fica de longe e só pergunta, nós falamos, esse médico não é bom. O médico bom é aquele que examina, escuta, apalpa, pergunta e ali presta muita atenção em tudo. Esse médico é o bom. Então, quando diz examinais, tem que examinar mesmo. Nós temos que olhar para a palavra de Deus com muita atenção, lendo cada palavra, prestando atenção nas sílabas, nos S, para que nós possamos chegar à conclusão do intérprete da palavra de Deus conforme ela é. Citando apenas um versículo ali no livro de João, capítulo 14, o verso 6, muito conhecido. Muitas pessoas leem por falta de atenção, ou às vezes quer ler dessa maneira. Eu já ouvi até em programa de rádio alguém pregando e dizendo naquele versículo, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu já vi pessoas lendo, falando: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então sabemos que há uma grande diferença entre vem e vai. Quando eu digo vai, eu estou indicando alguém lá. Quando eu digo vem, eu estou trazendo alguém aqui para mim. Então quando Jesus disse vem ao Pai, quer dizer, ele estava chamando para ele. Que se nós observar os versículos a seguir, disse ainda: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e eu tenho de visto. O apóstolo Filipe também, que não entendeu o querer do Senhor naquele momento que ele entendesse, fez uma pergunta corriqueira, básica, que às vezes nos dias de hoje tanta gente faz: Senhor, então mostra-nos o Pai, é o que nos basta. O Senhor disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você ainda não tem me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quando a voz falou com Maria e Maria concebeu, ali era o Pai, a palavra é o Pai. A palavra que criou todas as coisas, que gerou todas as coisas desde o princípio é o Pai, é o Criador. Então quando Jesus disse eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele diz eu estou na palavra e a palavra está em mim. As obras que eu faço não sou eu que faço, mas a palavra que está em mim é quem faz as obras. E nós sabemos que os milagres que o Senhor fez, sempre a palavra tinha que sair da boca dele. Quando ele disse cala-te mar, quieta-te, a voz saiu e o mar aquietou. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, Lázaro foi ressuscitado após 4 dias.
E todos os milagres que aconteceu, a palavra saiu da boca do Senhor. Então, por isso que ele diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, examinar as Escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna é observar esses detalhes. Lá no capítulo 8 de João, nós sabemos que está aquele versículo que diz assim: Abraão exultou por ver os meus dias, viu e alegrou-se. Aí eu digo para vocês: vocês já viram um filho mais velho do que a mãe? Tem possibilidade de um filho ser mais velho do que a mãe? Pois eu digo que não tem como. Então, lá como eu citei o capítulo 8 de João e o versículo 56, para ser bem claro: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Versículo 58. Disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o filho mais velho que a mãe é meio impossível. Então, é examinando as Escrituras e cuidando de ter nela a vida eterna que começamos a enxergar essas coisas. Que Jesus é a palavra encarnada, não é a segunda pessoa, mas a mesma pessoa que fez os céus e a terra e o mar, e falou com Moisés, falou com Abraão, em sonho com Salomão, e agora aqui falou com Maria e se fez carne no ventre, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Cristo é o enviado, é o homem. Jesus é o nome revelado, o nome de Deus. Então, irmãos, às vezes não reparando, não examinando as Escrituras, que nós erramos. Mas quando passamos a examinar a Escritura com muita atenção, e quando alguém fala alguma coisa, mesmo que nós não concordamos, mas procuramos observar e examinar aquilo para ver se realmente é verdade ou não é verdade. Então aí nós estamos procurando a vida eterna, examinando a Escritura e cuidando de ter nela a vida eterna. Então Jesus deixou para nós esse privilégio, deixou para nós essa chance de poder examinar, de poder olhar, contemplar com nossos olhos, ouvir com o nosso ouvido e entender aquilo que o Senhor nos quer revelar. Diz a palavra: a porta que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre. Não está falando de um casamento ou de um emprego, uma porta de serviço. Porque o casamento é desmanchado, se a fofoca vir dos dois lados, logo aquele casal está separando. O serviço também, foi Deus que abriu essa porta. Mas aí o patrão, chegando outro melhor que você, ele tira você e põe o parente dele no lugar. Mas a porta do entendimento que está na sua mente, se ele abrir para você entender as Escrituras, essas palavras que eu estou falando, nunca mais ninguém fecha, nunca mais será tirado da sua mente. Mas se você também não consegue entender porque está fechada, e se o Senhor não abrir, ninguém abre, e você não entenderá o mistério do reino de Deus. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E nós olhando para a Bíblia, Atos capítulo 4, verso 12, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens por quem devemos ser salvos. Irmão, é único nome, Jesus. O nome que é dado acima de todos os nomes que se nomeia no céu e na terra e nas águas debaixo da terra. Então, quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, estou no caminho certo. Mas logo em seguida me levar nas águas e batizar em 3 títulos: título Pai, título Filho e título Espírito. Eu larguei daquela linhagem de aceitar o único e suficiente Salvador para receber 3 títulos na minha vida espiritual, na minha certidão de nascimento espiritual. Irmãos, vamos olhar, observar o que os apóstolos fizeram
como eles pregaram e como eles batizaram as pessoas. Não vamos querer sair dali daquela igreja primitiva, que se sairmos dali estamos pegando o caminho errado. Muitos pastores, pregadores conhecem a Bíblia de capa a capa, então por que vocês não pregam a que está escrito realmente? Olha para as escrituras, medita nas palavras e fala o que está escrito. Não aumenta e nem tira, porque não pode. Nós temos que ser natural, original na palavra que ela é. Se bateu em nós, bateu em nós. Se acertou em nós, acertou em nós. Temos que viver o que prega e pregar o que vive. Somos fracos, somos humanos, mas procuramos fazer do jeito que a palavra exige, que Jesus quer que nós façamos. Irmãos, o caminho de Deus é apertado, estreita é a porta, como eu tenho pregado, mas é o que conduz a vida. Se você quer entrar lá, tem que ser por esse caminho. Se você facilitar um lado aqui, um lado aqui, um lado da irmã, um lado do irmão, um lado do jovem, Jesus pode tratar com você seriamente naquele dia. Jesus pode falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque praticou a iniquidade. Senhor, mas eu fiz cura no teu nome, eu profetizei, eu preguei nas ruas do teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não conhece como um verdadeiro, como um original pregador da palavra. Falsificou, inventou, aumentou, tirou. Dizendo: naquele tempo tinha, mas hoje não precisa. Naquele tempo era assim, mas hoje não precisa. Nos próximos assuntos, irmão, eu vou falar sobre como o Senhor gosta que nós veste, que nós anda perante a sociedade. Como é que o Senhor queira que nós faça. Hoje aqui eu estou falando da pessoa de Jesus, o Criador, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. E ele disse que antes que Abraão existisse, ele é. Abraão viu o dia dele e se alegrou na figura de Melquisedeque lá. Então, sabendo que não existe filho mais velho que a mãe, ali foi só uma transição. Então, vamos examinar cada palavrinha. Quando diz ninguém vem ao Pai, não está falando ninguém vai. Porque se falasse ninguém vai, ele está indicando um pai lá. Mas ele puxou para ele: ninguém vem ao Pai. Irmãos, como o áudio não pode ser longo, se você achou que eu falei a verdade, que é a palavra de Deus, porque que é assim que tem que ser, compartilha, irmão, compartilha. Manda para outro, outros mandam para outro e outros para outro. E assim nós atingimos uma grande quantia de pessoas. Aquele que não crê, que não gostar, amém, não posso fazer nada, é a palavra de Deus. Mas aquele que achar e ter certeza que a palavra de Deus é assim, compartilha, irmão, porque se uma alma lá na frente entender e converter ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você já está fazendo parte desse evangelismo. Vamos fazer a obra de Deus. A obra é de Deus. Tudo que vem numa obra é para trabalhar. Tudo que entra nessa obra tem uma vaga para ele. E ele tem que trabalhar porque ele foi chamado para uma obra. Quem vai numa obra é para trabalhar. Amém, meus irmãos? Que Jesus abençoe a todos. Amém.